Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula e nós vamos falar sobre as noções básicas de limpeza e higienização. Vamos lá. A frequência com que cada tipo de limpeza deve ser realizada varia, dependendo do ambiente e do nível de sujidade. A limpeza geral precisa acontecer pelo menos uma vez por semana. Essa limpeza geral, nós falamos em questões de lavagem e explanação, limpeza dos móveis, dos utensílios, do teto, tá? Das vidraças. São todas essas limpezas em questão geral que nós falamos, é tudo que há no ambiente de trabalho, seja móveis ou imóveis. A limpeza profunda a cada poucas semanas, não é? Aí nós já falamos da área externa, nós incluímos a área interna e externa também. Se você tiver calçadas, paredes, se você tiver estacionamento, pátios, não é? Lugar de atendimentos externos, assim também como varandas, assim como local de acesso de colaboradores e assim sucessivamente. E a desinfecção e esterilização devem ser feitas conforme os necessário. Bem, a desinfecção e a esterilização, elas têm uma diferença, tá? A desinfecção, nós estamos falando de limpar superfícies que há contaminação de vírus, bactérias, protozoários, tá bom? Vamos dar um exemplo. Como na aula anterior falei sobre a Covid-19, nós podemos falar sobre esse vírus, essa infecção, não só essa, mas a gripe, não é? Outros tipos de vírus e bactérias que contêm no ar. Então, sabemos que o ar ele traz, não é? Muitos tipos de vírus, muitos tipos de doenças, né? Que causam infecção. Então, é muito bom nós sempre estarmos desinfectando as superfícies, não é? De banheiros, de cozinha, mesa. Sempre é bom nós estarmos desinfectando. E o produto que nós sempre utilizamos é o álcool, né? Ele é nosso grande aliado, né? Nessa batalha contra as infecções, não é? Então, o álcool, volume 70, ele é indispensável para o nosso trabalho no dia a dia. Mas lembrando que esse tipo de produto químico deve ser usado com consciência, usado na dosagem correta, também mantido em locais, né, de fácil acesso para você, né, sempre ter ele em mãos e também de difícil acesso para as pessoas que não são permitido utilizá-los. Mas sobre isso nós vamos falar, né, mais para frente sobre o manuseio dos produtos químicos. Já a esterilização ele é utilizado mais em materiais cirúrgicos. Vamos dar um exemplo. Dentro dos hospitais, eles utilizam muito a esterilização. A esterilização, ela é utilizada naqueles utensílios de metal, não é? Aqueles utensílios de aço que são usados para fazer cirurgias, para fazer pequenas, é, é, como é que eu posso explicar? Aqueles procedimentos de ferimentos, não é? Você também pode, né, utilizar esse tipo de material de esterilização na sua casa, as manicures, não é? Quando você está cortando a cutícula de uma unha, antes de você utilizar o alicate, você precisa esterilizá-lo. E como a gente faz a esterilização? Não somente com álcool, mas também com água fervente, não é? Eu já vi muitas pessoas passarem a ponta do alicate no fogo, não é? Que também ele é um tipo de esterilizador, desinfector, não é? Mas tudo isso nós devemos fazer com cautela. A desinfecção e a esterilização devem ser feitas conforme o necessário, como havia explicado. Quando houver necessidade de limpar os banheiros, de limpar essas áreas, essas superfícies, é sempre bom você estar com esses produtos, não é? Por exemplo,
se algum colaborador ou alguém, algum cliente, não é, algum usuário, por exemplo, espirrar, né? Na hora do atendimento espirra, ele leva o rosto até em cima da superfície e espirra. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer depois, né, de terminar aquele atendimento? Imediatamente, você tem que pegar um pano limpo, não é, um pano úmido, passar o álcool, né, para fazer a desinfecção daquela parte daquele móvel, tá? É importante usar produtos e equipamentos de limpeza corretos para cada tipo de superfície ou objeto. Também é importante seguir as instruções do fabricante ao usar o produto de limpeza. Olha só, nessa parte aí, o que nós queremos dizer é que nem todos os tipos de produtos são recomendados para certos tipos de superfícies. Por um exemplo, é, o multiuso, por exemplo, já está dizendo o nome, né? O multiuso. Você pode usar eles em vários tipos de móveis, tá? Porém, dependendo de que forma você vai utilizá-lo, tá ok? Ele misturado com a água, ele se transforma em um detergente aonde ele espuma muito. E se você não fizer a boa limpeza, a remoção desse produto, ele acaba deixando a superfície, seja o chão, seja pia, mesa, qualquer outro tipo de superfície, ele deixa muito liso e também ele mancha. Na parte de estar liso, ele pode causar acidente e ele manchando, ele pode danificar a superfície daquele móvel, tá bom? Ou imóvel, no caso de vidraças e paredes, e o chão também. Então temos que ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de produto. Por exemplo, também, os lustramóveis. O lustramóvel, ele não é recomendado para superfície como alumínio, né, no caso das pias, das geladeiras, tá bom? Ele não é muito recomendado também para usar em superfícies de porcelanato, tá? Porque no porcelanato ele já vai deixar aquele tipo de superfície muito liso. Então, por exemplo, na pia do banheiro, caso você se apoie, aquela superfície vai estar muito lisa e você pode acabar, não é, se desequilibrando e acabar caindo, machucando o rosto ou até mesmo batendo o seu braço. Então ele não é muito recomendado, tá? É, um outro produto que também utilizamos bastante, nós vamos falar sobre ele mais lá à frente, é a água sanitária. A água sanitária ele não deve ser utilizado em locais fechados, tá bom? E o tipo de superfície que ele é mais recomendado para ser utilizado é no chão ou principalmente, que é essencial e fundamental, é dentro de banheiros, tá? Mas, como eu expliquei há pouco também sobre o multiuso, ele deve ser removido totalmente com água, tá? Removido totalmente, porque aquele produto deixado, né, os resquícios dele, ele acaba liberando gases tóxicos que é nocível à saúde, tá bom? Que eu vou explicar mais à frente. Agora, nós vamos falar sobre os tipos, técnicas, equipamentos e produtos de limpeza. Nós falamos sobre a limpeza geral, tá bom? Nós falamos também sobre a limpeza profunda, a desinfecção e também nós falamos sobre a esterilização, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar mais à frente, mas deixando bem claro que os tipos, né, e de limpeza, como eu falei, a geral, a profunda e a diária também, que isso cabe à desinfecção e à esterilização, que nós podemos dizer que são limpezas diárias, perdão, é, nós temos que ter todo um aparato para fazer esse tipo de limpeza. A melhor técnica que você pode utilizar para fazer esse tipo de limpeza geral é sempre
separar os produtos químicos que você vai utilizar naquele tipo de limpeza. Vamos dar um exemplo. Se você for fazer a limpeza de uma sala, né? Vamos dizer, da sala onde há atendimento. Quais são os produtos químicos que você vai utilizar? Por um exemplo, o álcool, que é para desinfecção primeiramente. Você vai utilizar também, vamos dar um exemplo do multiuso, se caso tiver, é, por exemplo, móveis, né, de superfície mais de alumínio, tá bom? Ou também de vidro, você pode utilizar nos vidros o limpa-vidro, que ele é um tipo de produto mais específico, não é? Da limpeza de vidros, mas se caso você não tenha limpa-vidros, você pode usar o detergente, que nós conhecemos mais como sabão líquido, né? O detergente. O detergente ele deve ser diluído em água. Após você utilizar o detergente nas vidraças, você tem que remover bem esse produto das vidraças, porque se caso fique resquícios, ele pode manchar o vidro, tá bom? Também um produto que é sempre bem utilizado é o desinfetante, mas lembrando que o desinfetante ele não é produto para limpeza, ele é um produto apenas para remover, né, a questão de poeira após você ter varrido, né? E ele também ele é um produto para desinfectar odores, né? Ou seja, daquele aspecto de cheiro, né, agradável no ambiente, tá bom? É, um outro produto também que é bem utilizado, mas também tem que ser muito consciente, é o bom ar, né? Que a gente fala bom ar, que é o desodorizador, o neutralizador de ar. Ele tem que ser usado conscientemente, ele não pode ser utilizado em grande quantidade, principalmente em lugar fechado, porque ele é um produto químico nocivo à saúde. Então, se você der uma ou duas borrifadas já é o suficiente, até mesmo porque se você borrifar várias vezes no mesmo lugar, você vai estar desperdiçando aquele produto, tá? Porque ele vai se dissipar no ar, porque vai ter aberturas nas janelas, nas portas, né? No entra e sai, né? Do ar, que vai fazer com que aquele produto se dissipe. Então você vai estar desperdiçando aquele produto, tá bom? Bem, os produtos químicos. Uma das maneiras que a química se faz presente no nosso dia a dia é através dos produtos de limpeza, e este requer cuidados no seu manuseio e conhecimento sobre os malefícios causados pelo uso inadequado. Como eu falei, quando você usa inadequadamente esses produtos químicos, você acaba trazendo doenças, né? Se intoxicando, não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então, nós temos que ter muito cuidado no uso, no manuseio desses tipos de produtos de limpeza, né? Você tem que saber a quantidade que você vai utilizar, tá bom? O ambiente que você vai utilizar e de que maneira você vai utilizar. Em uma abordagem química sobre o tema, é importante salientar que alguns produtos de limpeza não podem ser misturados, pois as reações entre eles liberam gases que são nocivos à saúde e que os mesmos também requerem o uso de materiais de proteção, por exemplo, as luvas, né? Como eu havia falado. Você tem que ter muito cuidado e também em questão de mistura. Não se mistura produtos químicos, tá? Não se pode usar usar produtos químicos misturados. O que você ainda pode misturar com produtos químicos é a água, porque ela vai diluir, ela vai tirar aquele teor de acidez, né? Aquele teor aonde ele pode causar malefício à sua saúde, tá bom? Então, por um exemplo, o recomendado para você fazer uma limpeza de banheiro não é utilizar por exemplo, a água sanitária, ela da maneira que ela veio na sua embalagem. Você tem que diluir uma dosagem
em uma quantidade específica de água, tá bom? Aonde ela fica mais diluída e você possa utilizá-la sem problema algum para sua saúde, para sua respiração. Também o sabão em pó, ele é muito recomendado também a ser diluído em água, não é? Também, quando você utilizar, por exemplo, o desinfetante, é bom também ser diluído em água, porque ele, por mais que seja cheiroso, o cheiro forte dele, a química dele acaba também trazendo malefícios à saúde, à respiração, trazendo alergia. Então, também é uma questão de desperdício quando você utiliza ele da maneira que ele vem, da dosagem que ele vem na embalagem, tá? Porque também com o tempo ele vai se dissipando no ar e vai perdendo a qualidade do cheiro. Então você vai ter que passar novamente para além de tirar a sujidade do chão, porque é claro que nós passamos, nós pisamos, trazemos sujeira e você vai acabar querendo ou não ter que limpar novamente e você vai estar perdendo aquele produto, tá bom? Então é muito bom ter o uso consciente. E esses gases nocivos, eles causam doenças, né, alergias, eles causam malefício à nossa saúde a curto, médio e longo prazo, tá bom? Então, recomendado usar sempre, de qualquer maneira que você utilizar aqueles produtos químicos, você tem que utilizar EPIs, tá bom? Materiais de proteção, a luva, a máscara, tá bom? É, não deixar, por exemplo, esses produtos químicos sempre estar encostando no seu uniforme, na sua vestimenta, e se caso isso aconteça, você sempre tem que estar removendo com um pano úmido, tá? Não utilizar aquele uniforme que você usa naquele dia para o outro dia, se caso ele tiver usado, sujo, não é? Sempre use uniformes limpos, porque se você utilizá-lo, vai estar um acúmulo de bactéria e você vai acabar pegando uma alergia, uma doença por não ter desinfectado aquele EPI que é o seu uniforme, tá bom? Bem, as diluições devem ser feitas com muito cuidado, evitando os respingos de produtos concentrados. Como eu falei, os produtos concentrados é da maneira que ele vem em seu rótulo, tá? Na sua embalagem, tá? Tanto no auxiliar de limpeza como no ambiente onde está sendo feita a manipulação. Ou seja, muito cuidado até mesmo em você manusear a questão da diluição, tá bom? Também, olha só, alguns produtos, principalmente os concentrados, podem causar irritação na pele, nos olhos, na mucosa e até queimaduras nos operadores, tá? Então, toda vez que você for manusear, né, a diluição, tome muito cuidado. Use também materiais de proteção. Você tem que usar o material de proteção desde o momento que você vai fazer as diluições até finalizar totalmente as suas atividades. Bem, e para nós finalizarmos esse bloco, vão aqui algumas dicas para limpeza e higienização. Você deve utilizar materiais para proteger as suas mãos, seus olhos, o seu rosto, tá bom? E outros itens de proteção e prevenção, que são os EPIs, tá? Também uma outra dica é que você limpe de cima para baixo para espalhar a sujeira, ou seja, se caso, por um exemplo, você for limpar, né, um ambiente, uma sala, né, totalmente, você tem que começar do teto, das paredes, dos móveis, utensílios, até você chegar ao chão, tá bom? Justamente para evitar que se espalhe a sujeira. A mesma coisa nós podemos aplicar a situação nas vidraças. Procure sempre limpar da parte de cima para baixo, levando, né, a água que você utilizou, seja água suja, né, que ainda está com a poeira na vidraça ou com o sabão, limpe até chegar ao chão para que também não se espalhe aquela água suja ou com sabão. Como eu havia dito, se você deixa resquícios de detergente, ele acaba manchando
a vidraça, tá? E também lave bem as mãos com sabão e água, pelo menos por 20 segundos após cada limpeza que você fizer. É sempre muito importante porque, querendo ou não, as sujidades elas ficam, não acopladas ao nosso corpo, não é? Elas ficam ainda impregnadas em algumas partes do nosso corpo ou até mesmo nos EPIs. Então devemos ter muito cuidado.